O eco da aprovação e o silêncio da virtude. O café na xícara de Gabriel já estava frio, mas ele não notava. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, rolando incessantemente pelas fotos e comentários do Instagram de sua ex, Ana. Cada curtida, cada emoji de coração em suas novas postagens com amigos, ou pior, com alguém que ele nem conhecia, era um pequeno estilete perfurando sua já frágil autoestima. Há 3 meses, o relacionamento deles, que parecia um pilar em sua vida, havia desmoronado, deixando-o em um vácuo de incerteza e autocrítica. Ele se pegava imaginando o que as pessoas pensavam. Será que ela está contando para todo mundo que eu fui o problema? Será que eles me veem como o cara que falhou no relacionamento? A necessidade de validação externa, antes apenas um sussurro, agora era um coro alto e desafinado em sua mente. Ele tentava compensar. Postava fotos de si mesmo com um sorriso forçado em festas, tagueava amigos em lugares descolados, na esperança de que Ana ou seus amigos percebessem e pensassem: olha, ele está bem, ele não está sofrendo tanto assim. Mas no fundo essa performance vazia só o deixava mais exausto e ainda menos valorizado. Certa noite, em uma insônia angustiante, Gabriel esbarrou em um antigo livro de seu avô sobre filosofia estoica. As palavras de Sêneca e Marco Aurélio começaram a ecoar de uma forma que ele nunca havia imaginado. Uma frase em particular o atingiu como um raio. Não se perturbe com as opiniões dos outros, pois isso não está em seu poder. Gabriel riu amargamente. Fácil falar, pensou, mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes ele tentou aplicar a ideia. A cada vez que sentia a compulsão de verificar o celular de Ana, ele pausava, respirava fundo, lembrava-se da frase. Começou a fazer uma pequena anotação em um caderno. Impulso de buscar validação externa. Status, não cedi. A princípio, era uma batalha diária. A mente ainda o puxava para a espiral de comparações e fantasias sobre o que os outros pensavam. Mas lentamente ele começou a notar pequenas vitórias. Em vez de rolar as redes sociais, ele pegava um livro. Em vez de inventar uma desculpa para ir a um lugar onde poderia encontrar Ana ou seus amigos, ele ia à academia ou dedicava tempo ao seu projeto de arte. Uma tarde, um amigo em comum comentou casualmente: vi a Ana esses dias, ela parece ótima, super feliz com o novo. Gabriel sentiu a pontada familiar no estômago, o ímpeto de investigar, de perguntar detalhes. Mas algo era diferente. Ele ouviu a frase de Sêneca novamente em sua mente. Não se perturbe com as opiniões dos outros. Ele apenas acenou, disse, que bom, e mudou de assunto. Não foi um esforço hercúleo, foi quase natural. O processo de desapego das opiniões externas revelou algo profundo em Gabriel. Ele percebeu que, ao tentar controlar o que os outros pensavam, ele estava entregando seu próprio valor a eles. Era como se ele esperasse que a sociedade, ou pior, a ex-parceira, lhe desse uma nota em seu relatório de vida. E enquanto ele esperasse por essa nota, ele seria sempre refém da aprovação alheia. Ele começou a se concentrar em suas virtudes. Se ele fosse honesto consigo mesmo, justo em suas ações, temperante em suas reações, corajoso para enfrentar a solidão e sábio para aprender com a experiência, o que importaria a opinião de quem quer que fosse? Seu valor não era um reflexo no espelho social. Era uma luz que emanava de dentro. Uma manhã ele acordou, e a primeira coisa que pensou não foi em Ana, nem no que ela estava fazendo, nem no que as pessoas pensavam. Ele pensou em uma nova técnica de desenho que queria experimentar. Levantou-se, fez seu café, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz genuína. Não era a euforia da aprovação externa, mas a serena confiança de quem sabe quem é e para onde está indo. Ele ainda tinha seus dias ruins, claro. O estoicismo não era uma cura mágica, mas uma prática contínua. Mas a grande diferença era que agora ele sabia que a fonte de seu valor não estava fora, mas em seu próprio caráter inabalável. Ele finalmente estava se valorizando, não através dos olhos dos outros, mas através da lente de sua própria virtude. E esse, ele percebeu, era o único tipo de valor que realmente durava.
A história de Gabriel é um lembrete poderoso. A verdadeira autovalorização pós-término, ou em qualquer momento da vida, reside na liberdade de se desapegar da necessidade de validação externa. É um caminho para a autossuficiência e a serenidade que vem de saber que seu valor é intrínseco, não condicional. Você já experimentou a sensação de ser refém da opinião alheia? Como você lida com isso? O espelho da alma e o crescimento silencioso. Gabriel, após começar a desapegar das opiniões alheias, notou uma quietude nova em sua mente. O barulho constante de "o que pensam de mim" estava diminuindo, abrindo espaço para algo mais profundo. Foi nesse silêncio que ele percebeu a necessidade de olhar para dentro, de verdade. Seu avô, em seus diários, sempre enfatizava a importância da reflexão diária, um hábito que ele agora tentava incorporar. No início, era um ritual simples, quase infantil. Antes de dormir, ele pegava o mesmo caderno onde anotava suas vitórias contra a necessidade de validação externa. Em vez de simplesmente listar o que fez, ele começava a fazer perguntas a si mesmo, inspiradas nos ensinamentos estoicos. Onde agi impulsivamente hoje? Onde a emoção me dominou? Onde pratiquei a virtude? Fui justo, corajoso, temperante, sábio? Onde eu poderia ter agido de forma diferente, mais alinhada com meus princípios? Qual foi a lição do dia? As primeiras respostas eram superficiais, por vezes até um pouco desonestas. Era difícil admitir falhas, especialmente para alguém que por tanto tempo se esforçara para projetar uma imagem de perfeição. Houve dias em que ele mal conseguia escrever, exausto demais para confrontar a si mesmo. Mas a persistência, uma virtude estoica em si, o impulsionava a continuar. Lentamente, as respostas começaram a se aprofundar. Ele passou a identificar padrões. Percebeu que, por vezes, a raiva ainda o dominava em pequenas interações, ou que a procrastinação o impedia de avançar em seus projetos. Mas, ao mesmo tempo, ele também começou a celebrar suas pequenas vitórias. Houve um dia em que um colega de trabalho o irritou, mas Gabriel, em vez de explodir, aplicou o autocontrole e respirou fundo, escolhendo uma resposta calma e racional. Naquela noite, em seu diário, ele anotou: "Hoje, pratiquei a temperança. Não permiti que a irritação do outro me controlasse." A sensação de satisfação era genuína e vinha de dentro. Essa prática de autoavaliação se tornou um espelho, não para sua aparência, mas para sua alma. Ele começou a ver seus erros não como fracassos, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Não era uma sessão de autojulgamento punitivo, mas uma análise compassiva, com o objetivo de se tornar uma pessoa melhor no dia seguinte. A reflexão diária também o ajudou a processar o término de uma forma mais saudável. Em vez de se perder em lamentos sem fim, ele conseguia destrinchar as emoções. Por que senti tanta tristeza quando vi aquela foto? Ele perguntava a si mesmo. A resposta vinha, por vezes, na forma de um apego à memória ou a uma idealização do passado. Ao identificar isso, ele podia trabalhar para soltar o apego em vez de ser arrastado por ele. Com o tempo, o caderno se encheu de insights. Gabriel começou a reconhecer a resiliência que nem sabia que possuía. As cicatrizes do término ainda estavam lá, mas não o definiam. Ele estava construindo algo novo, mais forte, mais autêntico. A autovalorização que ele buscava nas opiniões externas agora estava sendo tecida em suas próprias ações e reflexões diárias. Ele estava se tornando seu próprio juiz, seu próprio professor e, o mais importante, seu próprio maior apoiador. O sol nascia pela janela, enquanto Gabriel fechava o diário naquela manhã, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Ele não era perfeito, e o caminho estoico era longo, mas a cada dia ele se aproximava de ser a pessoa que ele verdadeiramente queria ser. A jornada de autoconhecimento e a prática de viver alinhado com suas virtudes eram seus novos pilares, e a partir deles, ele estava reconstruindo um valor que ninguém mais poderia tirar. Como você acha que a prática de refletir sobre suas ações e emoções poderia impactar sua perspectiva diária?
Gabriel, após desapegar-se das opiniões alheias e mergulhar na autoavaliação diária, começou a sentir uma transformação profunda. Aquele vazio deixado pelo término, antes um abismo, agora parecia preenchido por uma quietude serena e um senso de propósito renovado. Mas o estoicismo, ele descobriu, não era apenas sobre o eu, era também sobre a comunidade. Ele se recordou de um trecho dos escritos de Marco Aurélio que dizia: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Essa ideia de que somos parte de um todo interconectado começou a ressoar em Gabriel. Ele havia passado tanto tempo focado em sua própria dor, em sua própria perda, que havia se isolado. Agora, com a mente mais clara e o coração menos atormentado, ele sentia um impulso, quase um dever, de estender a mão. O primeiro passo foi hesitante. Gabriel sempre foi um pouco recluso, e a ideia de se envolver em algo maior que ele mesmo parecia grandiosa demais. Ele começou pequeno. No trabalho, em vez de se focar apenas em suas tarefas, ele começou a oferecer ajuda a colegas que pareciam sobrecarregados. Um dia notou que uma nova estagiária estava com dificuldades em um projeto. Automaticamente, ele se ofereceu para orientá-la, dedicando seu tempo e conhecimento. A satisfação que sentiu ao ver a estagiária entender e progredir foi surpreendente. Não era uma validação externa, mas uma validação interna, uma sensação de utilidade que aquecia a alma de um jeito diferente. Ainda em suas reflexões diárias, Gabriel começou a se perguntar: como posso ser mais útil hoje? Onde posso contribuir? Foi então que se lembrou de uma antiga casa de repouso no seu bairro, que sempre precisava de voluntários para ler para os idosos. Eles sempre tiveram um carinho especial por histórias e pela conexão humana. Seu primeiro dia como voluntário foi um misto de nervosismo e entusiasmo. Os idosos, alguns com a memória fragilizada, outros com a lucidez afiada e uma vida de histórias para contar, acolheram-no com sorrisos. Gabriel começou a ler. As palavras de um antigo romance preenchiam a sala, e ele via nos olhos dos ouvintes um brilho que há muito não percebia. Em um dos dias, ele leu um poema sobre a beleza da impermanência, e uma senhora, Dona Laura, com seus olhos sábios, o olhou e disse: "É verdade, meu filho, tudo passa. O que fica é o bem que a gente faz." As palavras de Dona Laura ecoaram as lições estoicas que Gabriel vinha aprendendo. A cada visita à casa de repouso, ele sentia que não estava apenas doando seu tempo, mas recebendo algo em troca, uma perspectiva sobre a vida, a resiliência humana e a profunda alegria de se conectar com outros. O vazio que ele sentia após o término não era preenchido por um novo relacionamento ou por uma validação externa, mas pela contribuição ativa para o bem-estar de outras pessoas. Ele estava exercendo a virtude da justiça em sua forma mais ampla, reconhecendo sua responsabilidade como parte da colmeia. Essa atitude de serviço transformou sua autovalorização. Antes, ele buscava valor em ser amado, em ser visto como desejável. Agora, ele encontrava valor em ser útil, em ser um agente de bondade no mundo. Sua felicidade não dependia mais de um parceiro ou da aprovação de um grupo social. Ela vinha da ação virtuosa, da escolha consciente de contribuir. Meses se passaram. Gabriel ainda sentia a falta de Ana ocasionalmente, mas a dor havia se transformado em uma cicatriz, um lembrete do que havia sido e do quanto ele havia crescido. Ele continuava sua rotina de reflexão diária, mas agora suas anotações frequentemente incluíam atos de serviço, momentos de conexão e o reconhecimento de como a ajuda mútua enriquecia sua própria existência. Um dia, ao caminhar pela rua, ele cruzou com um conhecido que não via há um tempo. O conhecido comentou: "Você parece diferente, Gabriel. Mais leve, mais você." Gabriel sorriu. Não era um sorriso forçado para impressionar, mas um sorriso genuíno, nascido da profunda convicção de que ele estava vivendo uma vida alinhada com seus princípios. Ele havia aprendido que o maior valor não está em ser amado, mas em ser digno de amar e de ser útil, e que a verdadeira aprovação, a que realmente importava, vinha do espelho da sua própria consciência. A colmeia prosperava, e ele, a abelha,
encontrava sua própria prosperidade ao contribuir para ela. Pense na última vez que você ajudou alguém ou contribuiu para algo maior que você. Como você se sentiu depois? Isso mudou sua perspectiva sobre seu próprio valor? A vida de Gabriel havia se transformado de formas que ele jamais imaginou. A dor do término, antes um fardo insuportável, tornara-se um catalisador para um crescimento profundo. Ele havia aprendido a se desapegar das opiniões alheias, a praticar a autoavaliação diária e a encontrar propósito em servir aos outros. Mas havia uma última lição estoica, a mais desafiadora de todas, que ele começaria a integrar em sua compreensão da autovalorização, a aceitação da impermanência e da morte. Não era um pensamento mórbido, mas uma libertação. Os estoicos não viam a morte como um fim a ser temido, mas como uma parte intrínseca da vida, um lembrete constante da preciosidade do presente e da futilidade dos apegos. Gabriel, que antes se apegava à memória do que foi, ao para sempre que se desfez, começou a ver a transitoriedade de tudo, a própria Ana, o relacionamento, suas emoções intensas. Tudo era impermanente. Essa aceitação não o tornava indiferente, mas sereno. Ele começou a notar como a natureza, em seu ciclo de estações, exemplificava essa verdade. As folhas caíam, mas a árvore se preparava para um novo florescer. Da mesma forma, o fim de um capítulo em sua vida não era uma falha, mas a abertura para um novo começo. Certa manhã, enquanto tomava seu café na varanda, o sol batia em seu rosto. Não havia mais a urgência de checar o celular, nem a necessidade de provar algo a alguém. Ele apenas estava ali naquele momento, e pela primeira vez sentiu uma profunda gratidão pela sua própria existência, com todas as suas complexidades e experiências. Ele refletiu sobre a ideia da morte, não como algo distante, mas como uma possibilidade presente em cada dia. Essa perspectiva o impulsionava a viver com mais intenção. Se o tempo era limitado, por que desperdiçá-lo com arrependimentos passados ou ansiedades futuras? Por que não dedicar cada momento a viver de acordo com seus valores, a ser a melhor versão de si mesmo? Essa aceitação da impermanência o libertou do medo de perder o que quer que fosse. Um relacionamento, um emprego, até mesmo a própria vida. O verdadeiro tesouro, ele percebeu, não eram as coisas que ele possuía ou as validações que recebia, mas a integridade de seu caráter e a capacidade de viver virtuosamente. Um dia, em uma caminhada, ele cruzou com Ana. Foi inesperado. Por um breve momento, o antigo Gabriel sentiu um calafrio. O coração acelerou. Mas o novo Gabriel, aquele que havia reconstruído seu valor em fundamentos estoicos, apenas acenou com um sorriso calmo. Ana retribuiu, talvez surpresa com a serenidade em seus olhos. Não havia amargura, não havia dor latente. Havia apenas a aceitação de que a vida segue em frente e cada um em seu próprio caminho. Gabriel continuou sua caminhada, sentindo a brisa fresca em seu rosto. Aquele encontro não o desestabilizou. Pelo contrário, confirmou o quão longe ele havia chegado. Sua autovalorização não estava mais ligada a um resultado, a um relacionamento ou à ausência de dor. Ela residia na sua capacidade de enfrentar a realidade com razão e virtude, de aceitar o que é e de continuar a crescer. Ele compreendeu que o fim do relacionamento com Ana não havia tirado seu valor. Ele havia, na verdade, revelado o valor que sempre esteve lá dentro, esperando para ser lapidado pelas adversidades. A vida é um rio que flui constantemente e resistir à sua correnteza só traz sofrimento. Ao abraçar a impermanência, Gabriel aprendeu a fluir com a vida, encontrando sua força e seu propósito não em tentar segurar o que passa, mas em se tornar resiliente e virtuoso diante de qualquer maré. A verdadeira autovalorização, ele concluiu, é a liberdade de ser você mesmo, de viver com integridade, de aceitar a natureza transitória da existência e de encontrar paz na sua própria virtude. E isso, ele percebeu, era algo que ninguém, nem mesmo o tempo, poderia tirar dele. A história de Gabriel é um lembrete de que a autovalorização à luz do estoicismo
É um processo contínuo de autodescoberta e aprimoramento. Não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você escolhe reagir e o que você constrói a partir dessas experiências. Qual desses princípios estoicos você sente que seria mais desafiador ou mais libertador para aplicar em sua própria vida